Então, pessoal, como eu havia dito, né, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Trigger Tool, né, que é a ferramenta de gatilho. Pode passar, Franciele. Então, estamos falando sobre segurança do paciente, né, um tema que vem ao longo de 4 décadas sendo frequentemente e intensamente discutido cada vez mais. Inclusive, o cenário atual que estamos vivendo, da pandemia, ela traz ainda mais uma reflexão sobre a segurança do paciente, como assegurar, né, o cuidado com qualidade nesse momento de pandemia, onde nós estamos enfrentando tantos desafios nos serviços de saúde. Mas isso vem, historicamente, sendo discutido já, né? Então, a segurança do paciente, ela consiste na redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Esse mínimo aceitável, ele é um termo muito discutido, ainda subjetivo, né? Não existe um número, um N correto ao que nós temos que diminuir os danos, os eventos adversos, mas que as instituições de saúde possam pensar nesse mínimo aceitável, sempre estabelecendo estratégias e metas a serem alcançados, no sentido de oferecer maior qualidade no cuidado do serviço multiprofissional em geral e em diferentes níveis de saúde, né? A segurança do paciente, ela vem, ao longo do tempo, sendo discutida bastante dentro dos serviços terciários, hospitais, de alta complexidade, mas isso vem mudando, já estamos discutindo, refletindo sobre a segurança do paciente na atenção primária, nos serviços especializados, nos ambulatórios, e é importante refletir sobre isso, porque os triggers, eles têm uma ferramenta, a gente ainda não consegue abranger todas as áreas da saúde, mas ela vem já sendo pensada em diferentes níveis assistenciais, entre primário, secundário e terciário. Então, a segurança do paciente na área da saúde, ela tem se tornado cada vez mais proeminente em todo o mundo nos últimos anos. A segurança do paciente, ela é uma dimensão da qualidade em cuidados de saúde, então, hoje não tem como pensar ou fazer qualidade se não discutirmos sobre a segurança do paciente, né? Todas as estratégias educacionais, desde graduação, em nível de graduação, técnico, né? Na enfermagem nós temos os níveis técnicos. A gente vem discutindo as boas práticas, pensando em oferecer um cuidado com qualidade e seguro. O Instituto de Medicina dos Estados Unidos, ele recomendou que as organizações de saúde, elas criassem um ambiente onde a segurança do paciente fosse um objetivo organizacional, explícito e que ocupasse o topo das prioridades das lideranças. Então, nós estamos falando que a segurança do paciente, ela tem que ser um pilar que abrange a visão, a missão e os valores da instituição, né? Que ela seja algo comprada, inserida desde a gestão, a alcançar a ponta e assim oferecer um cuidado mais seguro ao paciente. Então, parte importante dessas estratégias é estabelecer a cultura de segurança, né? Há uns 10 anos atrás, a gente ainda falava pouco sobre segurança do paciente, mas pensando não apenas, mas é importante, mas pensando numa conscientização, sensibilização das metas internacionais de segurança do paciente, né? Hoje a gente vem discutindo de uma maneira mais profunda, pensando que para se fazer um ambiente seguro, com qualidade, a gente tem que implementar uma cultura organizacional voltada para isso. Pode passar. Então, a gente tem esses dois cenários, né? Então, historicamente, a gente vem discutindo porque o cenário mundial do serviço de saúde, ele vem mudando. Onde nós temos aqui a primeira foto, onde a gente consegue observar uma medicina ainda da década de 40, onde a gente tinha apenas o olhar curativo, né? Apenas o olhar médico assistencial, curativo,
e hoje a gente tem um serviço mais complexo e que precisa discutir alguns cuidados a fim de tornar esse cuidado ainda mais seguro. E apesar de mais efetivo, o serviço de saúde ele tem se tornado cada vez mais complexo, né, invasivo e dependente de frágil interação entre uma série de processos que envolvem fatores humanos e tecnológicos. Então, houve um grande ganho em relação à evolução da medicina. Hoje nós temos tratamentos de ponta, de maior tecnologia, mas também isso traz algumas outras reflexões sobre esse cuidado. Então, expondo os pacientes em situações de risco, e uma vez que esse paciente, eles estão em um ambiente complexo, eles estão expostos ao risco de danos e aos eventos adversos. Pode passar. Então, o conceito do termo evento adverso, ele ainda é algo que vem sendo muito discutido na comunidade científica, né? Mas o IHI, que é o Instituto Healthcare for Information, que é um serviço americano que discute a segurança do paciente, a qualidade, né, em vários aspectos, e o IHI, eu até convido todos a conhecer melhor. Depois eu posso mandar o link aqui do IHI, ele tem um currículo de estratégias voltadas para a melhoria da qualidade, né? Sempre pautado na segurança. Então, o IHI, ele adota a seguinte definição para evento adverso. Evento adverso, ele é qualquer dano físico, não intencional, resultado direto de um cuidado em saúde, ou que teve o cuidado em saúde como fator contribuinte e que requer tratamento adicional, hospitalização ou prolongamento do tempo de internação, ou que ocasiona a morte do paciente. Então, é todo aquele dano causado, não pela patologia, mas pelo cuidado em si. Né? Então, é uma evolução, um declínio no caso clínico do paciente, que não envolve a patologia pré-existente, aquilo que levou ele a se hospitalizar. Pode passar. Então, o cuidado inseguro, ele representa um problema global em saúde pública, que afeta países em todos os níveis de desenvolvimento. É importante também ressaltar que a literatura traz estudos realizados para identificar eventos adversos utilizando a avaliação retrospectiva, vou explicar melhor à frente. Essa análise retrospectiva, ela é a base, a metodologia dos triggers. Mas isso vem sendo discutido e pesquisado em países desenvolvidos e pouco estudado em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, historicamente, a gente tem alguns estudos que trouxeram mais impacto, né, para a comunidade científica, que foi um estudo em 1974, que avaliou os eventos adversos, e ele trouxe, foi feita uma avaliação retrospectiva, né, ou seja, avaliou prontuários de pacientes de alta ou alta para casa, né, uma alta do paciente por melhora do quadro clínico, ou o óbito. Então, foi avaliado um total de 21 mil prontuários de 23 hospitais da Califórnia, e nessa análise foi encontrado 4,6% de eventos adversos, pelo menos um evento adverso em cada internação. Em seguida, em 1991, houve um estudo do Harvard Medical Practice Study, que foi publicado em 91, mas o estudo foi realizado em 1980 em 51 hospitais do estado de Nova York. Esse é um dos estudos mais importantes na área de segurança do paciente, onde foi avaliado mais de 30 mil prontuários, e desses prontuários, 3,7% apresentaram pelo menos um evento adverso. Em seguida, em 1995, tivemos um estudo realizado na Austrália, que foi avaliado 14 mil prontuários em 28 hospitais da Austrália, e os resultados desses 14 mil prontuários,
houve uma taxa de 16,6% de eventos adversos por internação, né, no total de internação. Daí, em 2000, nós tivemos alguns trabalhos importantes, mas o mais importante que ficou marcado, que a gente fala muito sobre ele, que foi o que impulsionou a discussão sobre segurança do paciente, foi o Errar Humano, onde foram realizadas 2 pesquisas de avaliação de incidência de eventos adversos, e foi encontrado mais de 100 mil, o resultado demonstrou que houve mais de 100 mil pessoas que morreram nos hospitais americanos em decorrência de eventos adversos. E daí ele não só avaliou esse número grande de danos em relação ao evento adverso, como também ele avaliou o custo, e daí, a partir disso, começou essa grande discussão, pois um paciente que entra por um tratamento clínico, por exemplo, ou cirúrgico, que ele levaria 5 dias, né, para o tratamento, em decorrência de um evento adverso, essa hospitalização ela pode aumentar e, consequentemente, aumenta o custo também. E daí a gente, a partir desse trabalho, a gente começou a discutir sobre a segurança do paciente, pensando em estratégias de melhoria. Né? Em 2001, nós tivemos outra pesquisa também. Esse trabalho foi um trabalho em Londres. Foi revisado 1.014 prontuários em 2 hospitais e foram encontrados 10,8% de eventos adversos, pelo menos um evento adverso nesse total de internação. Pode passar. Aí, no Brasil, no cenário nacional, né, o estudo pioneiro para avaliar a incidência de eventos adversos, por meio da revisão retrospectiva de prontuário, ela foi desenvolvida em 2009. Então, veja que a gente levou um tempo até começar a pesquisar e avaliar eventos adversos, pensando nessa estratégia dessa avaliação retrospectiva, né? Então, foi desenvolvido em 2009 por Walter Mendes e a equipe de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Foram avaliados 1.103 prontuários de pacientes com idade superior a 18 anos e internação maior que 24 horas, hospitalizados no ano de 2003, em 3 hospitais de ensino do estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, esse trabalho, ele apresentou... ele demonstrou que houve 103 eventos adversos em 84 internações. Então, olha, de 84 internações, foram encontrados 103 eventos adversos. E é importante refletir aqui que o evento adverso é aquele erro, né, que houve um dano ao paciente. Então, ele atingiu o paciente. Nós não estamos falando do incidente, por exemplo, ou do near miss, que é um erro, um incidente, né, mas que não atingiu o paciente. 7,6% das internações apresentaram pelo menos um evento adverso. 69% dos eventos foram considerados evitáveis. Então, olha, quase 70% desses eventos eles foram considerados evitáveis, ou seja, a partir de algumas estratégias de segurança, poderíamos ter diminuído pelo menos não, mais de 50% desses eventos, né? E aqui ele não avaliou os danos do paciente, né? Quais foram os pacientes que evoluíram ao óbito ou que tiveram danos e sequelas mais graves. Então, os eventos relacionados ao procedimento cirúrgico foram os mais frequentes, cerca de 35,2%, seguido dos relacionados a procedimentos médicos. Pode passar. Iniciativas, então, em âmbito nacional, voltadas para a melhoria da qualidade da assistência, começaram a ser criadas e discutidas, né, no Brasil. A gente tem dois documentos importantes, né, que foi o Programa Nacional de Segurança do Paciente, criado pelo Ministério da Saúde, incentivado pela Organização Mundial de Saúde, em 2013, que ele trouxe 4 eixos importantes, né, que é o estímulo à prática assistencial segura, o desenvolvimento do cidadão na sua segurança, inclusão do tema no ensino e incremento de pesquisa sobre o tema. Então, a gente ainda estamos caminhando, né, para tornar o paciente um corresponsável sobre sua segurança, que é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e nós estamos oportunizando, como esse momento, por exemplo, a inclusão do tema segurança do paciente, qualidade, no ensino. A gente ainda
tem muitas instituições de saúde que ainda precisam implementar esse processo, né? A Liga Acadêmica, por exemplo, é algo que ela traz o tema a ser discutido por se tratar de um assunto pouco abordado, né, na grade curricular, então ela implementa isso em seu processo a partir da Liga, né, a gente tem um grande salto em relação a isso, uma evolução, mas a gente ainda precisa implementar a discussão sobre a segurança do paciente nas ementas, nas grades curriculares das graduações, ensino técnicos, não só da enfermagem, mas como de outras áreas também da saúde. Então, nós tivemos também a portaria do Ministério da Saúde, 529, de 2013 também, e a resolução da diretoria colegiada, 36 da Anvisa, que torna a obrigatoriedade da criação de núcleos de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Então, esse foi um grande ganho para o serviço de saúde. Alguns já haviam se antecipado, né, nesse processo. O HU, por exemplo, é só um exemplo, né, da nossa realidade, o HU de Londrina. Esse processo voltado para a segurança do paciente, ele já havia sido começado no final da década de 90, com a implementação de alguns indicadores voltados para a assessoria do controle de qualidade da assistência de enfermagem. Então, quando em 2013 tornou obrigatório o núcleo de segurança do paciente e algumas estratégias, o HU já tinha essas estratégias estabelecidas. Não todas, mas ele já tinha se adiantado. Pode passar. E aí existe alguns métodos para identificar os eventos adversos, visto que a gente hoje só discute segurança do paciente porque nós tivemos lá estudos que demonstraram em seus resultados uma quantidade grande de erros oriundos do cuidado dos profissionais de saúde, né? E aqui eu digo que são todos, né? Então, alguns métodos de revisão, eles se baseiam na revisão de prontuário, que é uma revisão que ela pode ser uma revisão retrospectiva, né, de prontuários, inquéritos, confidenciais, estudos de taxa de erros e dados de queixa e de ações litigiosas. Nós temos também as estratégias que são os dados colhidos ativamente de profissionais de saúde. Então, pode ser uma revisão prospectiva de prontuários combinado, com entrevistas e inquéritos transversais. Nós temos os estudos observacionais, análise de dados colhidos rotineiramente já existente, a análise de morbimortalidade, autópsias, auditoria médica, programas de qualidade e códigos da Classificação Internacional de Doenças, CID. Nós temos os sistemas de relatório externos ou internos à organização e de especialistas, e nós temos os métodos de informantes chaves, que são entrevistas individuais ou em grupos e questionários com profissionais. Então, são estratégias hoje, né, que existem a fim de identificar eventos adversos, né. Aí hoje nós vamos falar dos triggers, que se resume na revisão de prontuários por meio de uma análise retrospectiva. Pode passar. Então, a ferramenta que nós vamos falar hoje são os triggers, né, para rastreamento de eventos adversos. Então, os triggers, eles significa, para o português, eles significam os gatilhos, né? Então, é o uso de gatilhos ou pistas para identificar eventos adversos. Ele é um método eficaz para medir o nível geral de danos causados pela assistência médica em uma instituição de saúde. Os esforços tradicionais para detectar eventos adversos têm se concentrado em relatórios voluntários e rastreamento de erros, né? Então, o que a gente vê hoje na prática, no serviço de saúde, é a análise desses eventos adversos quando eles acontecem de forma voluntária, ou seja, eu, na minha prática assistencial, eu cometo um erro, né, ou eu presencio um erro, o enfermeiro enquanto líder, por exemplo, né, em sua equipe, e a partir disso eu notifico a gerência de risco ou o núcleo de segurança do paciente, ou serviço de qualidade. Os serviços, eles
ele se concentra esse processo de, de, de análise de eventos diversos em diferentes instituições, né? Então, hospitais que a gerência de risco, quem faz essa análise de eventos diversos, incidentes, e outros serviços é a qualidade ou o núcleo de segurança do paciente. Então, o profissional, ele precisa voluntariamente notificar o serviço sobre aquele incidente, sobre aquele erro, sobre aquele dano, né? Pode passar. Uma das limitações em relação a esses relatórios voluntários é que a literatura traz, e o próprio IHI, ele cita, que quando a gente tem somente implementado esses relatórios voluntários, nós temos de 10% a 20% dos eventos adversos relatados, né? Então, a gente ainda, nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente ainda tem uma cultura punitiva em relação ao erro, ao evento adverso, né? E deixar apenas como estratégia voluntária do profissional de saúde comunicar ao serviço sobre o erro, né, sobre um dano, isso faz com que ele sinta medo, né? Pela cultura punitiva que nós temos ainda em alguns serviços de saúde. Então, apenas 10% a 20% dos eventos adversos são notificados. Então, a gente tem um gap aí na identificação de eventos adversos de 80% a 90%. Então, quase 90% dos eventos adversos, eles não são notificados. E o Trigger Tool, ele é uma ferramenta que a gente consegue preencher essa lacuna, esse gap, rastreando os eventos adversos de forma ativa e não voluntária. Pode passar. A literatura também traz que desses 10% a 20% dos eventos adversos relatados por meio voluntário, né, através do profissional que voluntariamente notifica, destes, de 90% a 95% não causam danos ao paciente. Então, nessa situação, nós temos o que nós chamamos de incidente, aquele incidente ou near miss, que foi um erro, mas que não afetou, que não levou dano ao paciente. Então, os eventos que tiveram dano ao paciente, esse a gente ainda tem uma lacuna a ser preenchida. Portanto, os serviços de saúde, eles precisam de uma maneira mais eficaz de identificar eventos que causam danos aos pacientes, a fim de identificar e estabelecer estratégias de melhoria, a fim de reduzir os danos. Então, o Trigger, ele baseia-se essencialmente na mensuração da ocorrência ao longo do tempo de dano ao paciente em situações relacionadas ao cuidado e não faz diferença entre eventos evitáveis e não evitáveis. Então, ele avalia ao longo do tempo, então, por isso que eu não utilizo o Trigger apenas quando eu quero mensurar em uma janela de tempo. Não, ele tem que ser ele deve ser uma ferramenta que eu faça avaliação continuamente. E a análise dos eventos adversos, ela não difere se aquele evento é evitável ou não evitável. O IHI traz e justifica que alguns eventos adversos não evitáveis, com a implementação de algumas ferramentas de gestão, esses não evitáveis, eles poderão ser, né, sim, uma hipótese, mas que esses eventos com uma gestão, com cultura de qualidade, eles poderiam ser evitáveis. Então, por isso que ele não faz essa diferenciação. Pode passar. Em 2000, um grupo de professores do IHI, junto aos especialistas clínicos e outros profissionais, desenvolveram, então, a primeira ferramenta do IHI, né, utilizando esses triggers, esses gatilhos. O primeiro trigger a ser desenvolvido foi um trigger para avaliar eventos adversos relacionados a medicamentos, em 2000. Foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, porém que não teve muito efeito, porque a ferramenta ela foi criada por meio de um sistema eletrônico, onde nem todas as instituições tinham condições financeiras, né, porque gerou um custo muito grande, de contratar e pagar esses softwares que foram criados para avaliar eventos adversos relacionados a medicamento por meio eletrônico. Então, em 2013, houve uma adaptação
desse trigger para uma ferramenta que o custo não fosse tão elevada e os benefícios fossem os mesmos comparado com a primeira ferramenta desenvolvida. Então, a gente teve as ferramentas, né, que a gente tem, acho que aproximadamente 10 ou 12 ferramentas hoje criadas a partir dos triggers, que tem a lista de gatilhos, né, que são as pistas para identificar eventos diversos, instruções para selecionar os prontuários, então ele traz não só os gatilhos, mas um método para rastrear esses eventos diversos, informações de treinamento, então ele também estabelece que os profissionais que estarão ativamente utilizando os triggers para rastrear, eles precisam de um processo de treinamento, ele traz a metodologia para esse treinamento, inclusive quantas horas esses profissionais precisam de treinamento para estar apto a aplicar a ferramenta, e também ele conta com instruções e formulários para coletar os dados. Então, os triggers baseiam-se na mensuração da ocorrência ao longo do tempo, do dano ao paciente, em situações relacionadas ao cuidado. O trigger, ele não inclui o evento adverso que esteja relacionado à omissão de cuidado. Então, por exemplo, se um paciente hipertenso que não recebeu o tratamento adequado para a hipertensão e quando provado que a falta desse tratamento, né, dessa avaliação e desse tratamento, quando ela não ocorreu, e se o paciente teve alguma complicação, como um acidente vascular encefálico, isso pode ser considerado um evento adverso. Porém, esses triggers, eles não trazem como evento adverso essa omissão de cuidado. Mas o IHI, ele orienta que as instituições de saúde avalie essas omissões e estabeleça estratégias de melhoria, visto que ela causa um dano ao paciente. Tá? Pode passar. Existem várias ferramentas de acionamento disponível no EHI utilizando os triggers, né? Eu vou hoje utilizar de exemplo a ferramenta de gatilho global para medir eventos adversos, né? Ela é uma ferramenta que ela recentemente foi traduzida para o português e validada, né, para a utilização no Brasil. Ela ainda não foi realizada ainda a publicação do artigo científico, ele está em trâmite ainda, mas a dissertação da validação desse trabalho já está disponível já, foi uma médica, Sara, de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, quem realizou a validação desse instrumento para o português do Brasil. Um pouco antes, em 2016, a Unimed de Minas Gerais havia feito a tradução e a Sara realizou a validação para o português Brasil. Então, no site do IHI, vocês vão encontrar que essa ferramenta ela já foi traduzida para o dinamarquês, italiano, alemão, português, sueco, e ela é em inglês, mas ela foi adaptada para o inglês britânico, né? Não só pela língua, mas também pela cultura. É preciso realizar esse processo de adaptação. Ela ainda não foi atualizada, que existe a versão em português, porque aí o trabalho ainda não foi publicado, tá? Então, nós temos também a ferramenta de gatilho para medir eventos adversos a medicamentos. Pode passar. Nós temos a ferramenta de gatilho de serviço de enfermagem especializada do IHI para medir eventos adversos. Nós temos a ferramenta de gatilho para medir eventos adversos a medicamentos em um ambiente de saúde mental. Nós temos a ferramenta de gatilho cirúrgico para medir eventos adversos perioperatórios. Temos a ferramenta de gatilho de eventos adversos em unidade de terapia intensiva. Pode passar. A ferramenta de gatilho pediátrico, que para medir eventos adversos a medicamentos na pediatria. A ferramenta de gatilho perinatal. A ferramenta de gatilho para medir eventos adversos na unidade de terapia intensiva neonatal.
e a ferramenta de gatilhos de eventos adversos para pacientes ambulatoriais. Então, quando chegar no método do gatilho vai ficar mais claro, mas hoje o IHI, ele tem disponível todas essas ferramentas para avaliar eventos adversos utilizando esses gatilhos, tá? Então, para o português do Brasil, nós temos a ferramenta de gatilho de pediatria, já traduzida para o português e validado. Então, a gente consegue utilizar dentro do serviço de pediatria. E daí, percebam que aqui, cada ferramenta tem uma área de conhecimento, uma área específica, né? O meu objetivo de trabalho do mestrado é realizar, no mestrado, a tradução e adaptação cultural da ferramenta de gatilho para medir eventos adversos na unidade de terapia intensiva neonatal. Então, no mestrado, a proposta é realizar a tradução e adaptação para o português, e no doutorado, aplicar essa ferramenta e realizar a confiabilidade da ferramenta para o português do Brasil, tá? Pode passar. Então, os triggers, que são os gatilhos, eles são apenas uma dica, né, ou uma evidência que pode ter um evento adverso. Então, nós temos aqui o evento adverso, que é aquele erro que levou a um dano ao paciente, né, e nós temos os triggers, os gatilhos, que a gente chama de gatilho positivo. Então, quando eu faço uma avaliação do prontuário, eu encontro um gatilho positivo, isso não indica que existe um evento adverso. Mas, quando presente um gatilho, encontro um gatilho, eu preciso identificar a fundo esse gatilho para tentar encontrar, rastrear algum evento adverso a partir disso, tá? Então, esses gatilhos, eles podem incluir algum dado clínico de piora aguda. Então, por exemplo, um gatilho seria, eu tenho a lista de gatilhos depois, mas só para a gente contextualizar, um gatilho poderia ser uma insuficiência renal aguda, né? Porque essa insuficiência renal aguda, ela pode vir da patologia, mas ela pode também vir de um antibiótico que foi prescrito com uma dosagem a mais, e por conta dessa dosagem a mais, que não foi calculada a partir do peso e da altura do paciente, ele pode ter levado a uma lesão renal ao paciente. Então, a insuficiência renal aguda, ela é um gatilho. Quando eu avalio o prontuário e eu identifico que aquele paciente, no período de internação, ele teve uma insuficiência renal aguda, esse é um gatilho positivo. Eu preciso ir a fundo nas causas dessa insuficiência renal aguda e descartar se ele é um evento adverso, ou classificar se ele foi um evento adverso. Por exemplo, se eu tiver ali se eu consigo identificar que essa lesão renal foi por conta de um antibiótico que foi prescrito uma dosagem a mais, né? Entre outros. Ou um paciente que chegou com trauma, por exemplo, não foi controlado ali, não foi hidratado, o paciente teve uma rabdomiólise e essa rabdomiólise levou a uma lesão renal. Então, são todas essas dicas que me levam a aprofundar na pesquisa do prontuário do paciente e tentar entender se essa lesão, esse dano, ele veio oriundo da própria patologia ou se ele foi um dano decorrente do cuidado, tá? Então, ele tem os resultados alterados de exames laboratoriais ou de imagem, ele também são um gatilho. Então, uma queda brusca do HB, por exemplo, ele é um gatilho, então eu preciso aprofundar no prontuário do paciente para entender se essa queda do HB ele foi decorrente da patologia ou se ele é porque uma omissão, por exemplo, dos exames laboratoriais que não foram coletados nos últimos 2 dias, e quando foi coletado, a gente teve um HB muito baixo, o paciente precisou ser transfundido, tá? Nós temos o uso de algum medicamento específico. Então, por exemplo, um gatilho são todas os momentos que nós identificamos que houve a prescrição de um medicamento antagonista. Então, quando foi prescrito um medicamento antagonista, ele pode ser um evento adverso de um medicamento que foi dado ao paciente, o paciente teve uma reação alérgica,
ou foi dada uma dosagem maior. Alguns sedativos, por exemplo, quando não bem estabelecida a dosagem, em relação também ao peso, à altura do paciente, ao tempo de procedimento, é, muitas vezes é prescrito algum antagonista. Então, esses são gatilhos que nos levam a rastrear possíveis eventos adversos. A metodologia da ferramenta, ela consiste em um método para avaliar a estimativa da ocorrência de eventos adversos. Então, não é para identificar todos os eventos adversos ou encontrar todos os possíveis danos, né? Ela é apenas para realizar uma estimativa na instituição, até para estabelecer a questão da cultura de segurança. É por meio de uma revisão retrospectiva, ou seja, eu determino, eu faço retrospectiva porque eu vou fazer análise de um prontuário de um paciente de alta, por exemplo, então um prontuário que já foi fechado, já um paciente que recebeu alta ou por óbito ou por desfecho por alta para casa. Consiste na busca de identificação dos triggers e análise e confirmação de possíveis eventos adversos. Pode passar. Aqui ficou pequeno, mas essa, como eu disse para vocês, eu peguei o trigger, que é o Global Trigger, a ferramenta de gatilho global. Que essa ferramenta de gatilho global, ela tem alguns domínios, né? Então, essa não é focada apenas para uma determinada área. Ela tem eu posso aplicar uma ferramenta em diversos setores. Como eu tenho o módulo do cuidado, eu tenho os gatilhos de módulo do cuidado, então aqui, ó, C1, eu tenho a transfusão ou uso de derivados do sangue. Então, quando eu tenho um paciente que precisou de transfusão, esse é um gatilho. Então, quando eu avalio o prontuário do paciente, identifico o paciente recebeu concentrado de hemácia, derivados durante a internação, isso está me dizendo que isso é um gatilho positivo. Então, eu vou identificar se a ocorrência dessa necessidade de transfusão foi pelo fato do paciente. Um exemplo, tá? Um evento adverso seria, por exemplo, se o paciente foi para o centro cirúrgico, tenha sido realizada uma cirurgia onde ele teve uma perda considerável de sangue. Essa perda considerável de sangue, né, ou hemorragia, ela pode ter acontecido, e daí, por isso que é importante fazer toda uma análise. Ela pode ter sido decorrente a um TAP do paciente que estava largado, o paciente mesmo assim foi para o centro cirúrgico, ele fez a cirurgia e teve um sangramento. Então, isso significa que houve evento adverso. Não foi controlado, né, esses exames laboratoriais antes da cirurgia, exceto em situações de emergência. Então, é por isso que é importante avaliar e analisar todo o cenário, tá? Então, a parada cardíaca, ela é um gatilho positivo, então, toda vez que eu tenho, que eu avalio um prontuário e o paciente, ele teve uma parada cardíaca, esse é um gatilho, eu preciso identificar o motivo dessa parada cardíaca. Alguns estudos, eles trazem que 6 horas antes da parada cardíaca, o paciente, ele apresenta algum declínio na condição clínica dele, né? Laboratorial e de sinais vitais. Então, às vezes o paciente teve uma parada cardíaca por uma hipoglicemia não controlada, uma hipertensão, uma hipotensão que já foi vista anteriormente, mas não foi tomada alguma conduta. Então, esse é um gatilho que eu preciso me aprofundar e analisar. Hemodiálise aguda, aqui, então, seria como exemplo que eu havia dado sobre a insuficiência renal aguda. Hemocultura positiva também, ela é um gatilho. Então, quando eu tenho hemocultura positiva, eu quase sempre está relacionado a um evento adverso, né? As IRAs, as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, esse é o módulo do cuidado. Eu não vou ler cada uma delas aqui, mas daí o módulo do cuidado, ele traz 15 gatilhos que, ao analisar o prontuário, se eu identifiquei algum, eu preciso me aprofundar para ver se não tem algum evento adverso. Eu tenho os gatilhos no modo cirúrgico, né? Então, eu também tenho 11 gatilhos aqui no modo cirúrgico. Por exemplo, retorno à sala de cirurgia. Então, o paciente fez uma cirurgia, foi para o quarto, teve que retornar. Isso é um gatilho positivo. Eu preciso ali identificar se não houve
se não houve se não foi feita a hemostasia de algum vaso estava sangrando, ou se foi deixado uma gás dentro do paciente, por exemplo, né, no local cirúrgico. A gente sabe que é importante realizar a contagem desses materiais antes. Enfim, são só exemplos que eu estou dando, assim, de geral, que pode ser classificado como evento diverso. Então, mudança de procedimentos, admissão no CTI, então, paciente que foi lá fazer uma cirurgia que não tinha indicação depois da cirurgia ir para o CTI, mas aconteceu algo ali no centro cirúrgico que o paciente precisou ir para o CTI, então esse é um gatilho, precisa analisar qual foi o motivo, né? Intubação ou reintubação do paciente, raio-x intraoperatório ou na UTI, ventilação mecânica acima de 24 horas pós-operatório, então existem alguns protocolos, né, a cirurgia cardíaca, por exemplo, existem alguns protocolos institucionais que esse paciente ele seja estubado menos de 24 horas após a cirurgia, então o paciente ele não conseguiu ser estubado após uma CCV, uma cirurgia cardíaca, acima de 24 horas, é preciso identificar quais são os motivos. E, entre outros, eu não vou me atentar, eu não vou falar de todos, porque senão a gente ficaria aqui só falando e dando exemplo de cada um desses gatilhos, tá? Nós temos os gatilhos de medicação, gatilho de CTI, o módulo perinatal, gatilho de emergência. O que o IHI ele orienta? Que quando eu faço a análise retrospectiva desses prontuários para rastrear eventos diversos, se o paciente, que o módulo do cuidado, por exemplo, medicamento, que eu faça em todas as situações. Se o paciente estava no centro cirúrgico, vou fazer do módulo cirúrgico, do cuidado e da medicação, porque a gente entende que o módulo do cuidado e medicação, ele está inserido em todas as unidades de internação do hospital, todas as áreas, né? Agora, as outras, emergência, CTI, ele só seja realizado se o paciente, durante a internação, ele passou por esse serviço, tá bom? Pode passar. O IHI, ele recomenda que uma amostra de cerca de 10 prontuários referentes à alta, ocorridos em um prazo superior a 30 dias da data da análise, visto que a readmissão, em 30 dias, ela também é um trigger. Então, essa análise retrospectiva, o IHI, em seu método, estabelece que os profissionais realizem pelo menos 20 prontuários mensais, e que esses 20 prontuários sejam divididos 10 na primeira quinzena e 10 na segunda quinzena. Desculpa. O que é importante? O Global Trigger, esse trigger de exemplo que eu estou me referindo, ele estabelece como critério de inclusão pacientes acima de 18 anos, porque ele é para pacientes adultos, né? Os outros triggers de perinatal, aí o critério de inclusão é a sua população, que é diferente, né? Então, o critério de inclusão aqui é pacientes acima de 18 anos, que tenha ficado pelo menos 24 horas internado naquela instituição e que seja pacientes que foram de alta ou foram evoluídos de saúde, tá? Que não sejam pacientes internados. Então, essa avaliação deverá ser realizada a cada 2 semanas, quinzenal, e é importante que, a partir dos resultados, a amostra dos resultados, ela seja apresentada da seguinte forma, que apresente o número de eventos adversos encontrado nos triggers dividido por 1.000 pacientes dias, tá? Ou também, ou junto a isso, o número de eventos adversos por 100 admissões realizadas no hospital e a porcentagem de admissão com eventos adversos. Então, aqui eu tenho a mensuração do indicador, né, enquanto eventos adversos. Pode passar. Então, quem fará, né, a aplicação dessa ferramenta para rastrear eventos adversos? A equipe de revisores, ela deve ser composta por, no mínimo, 3 profissionais, divididos em 2 grupos. Então, nós teremos o grupo onde teremos 2 profissionais não médicos que estejam familiarizados e com experiência na área.
A literatura, ela sugere que seja ou enfermeiros ou farmacêuticos que estejam ligados à qualidade, que estejam familiarizados à segurança do paciente, mas o IHI, ele recomenda que seja enfermeiros, tá? Mas ele não engessa isso. Então, qualquer profissional que atua com segurança do paciente e qualidade, mas que não seja um médico. E o outro grupo consiste em um revisor, que é um médico experiente, com conhecimento técnico avançado, capaz de validar os dados encontrados pelos revisores primários. Então, eu tenho a primeira fase, que são com os dois revisores, que eles avaliam os prontuários dos pacientes de forma aleatória. Os prontuários, eles são coletados de forma aleatória, e cada revisor faz a revisão dos mesmos prontuários. Então, o revisor 1 vai avaliar os mesmos prontuários que o revisor 2, e depois eles vão sentar, discutir, entrar em consenso se os achados são, de fato, eventos adversos. Em seguida, eles vão passar esses dados para o médico, onde ele vai avaliar se, de fato, aquilo é um evento adverso e quanto à classificação de gravidade desse evento. Pode passar. Então, existem esses três momentos. O primeiro momento trata-se da revisão dos prontuários e preenchimento da folha de trabalho. Então, existe o IHI, ele chama de folha de trabalho a ferramenta que eu apresentei dos gatilhos, né? Então, essa folha de trabalho são os próprios gatilhos, as áreas lá dos gatilhos. Os dois revisores primários, eles irão avaliar individualmente os registros de cada internação em busca dos gatilhos. Essa primeira análise, ela não deve ultrapassar 20 minutos para cada prontuário. Logo no começo, em 2003, no começo da aplicação dessas ferramentas, foi estabelecido 20 minutos o tempo máximo, não máximo, desculpa, mas o tempo que deverá ser determinado para avaliar um prontuário, ele é engessado a 20 minutos, porque identificou-se no começo que os avaliadores, eles optavam por avaliar os prontuários pequenos, menores, né? Porque tinha menos situações ali desprendia menos tempo para avaliar os prontuários, e muitos não queriam avaliar aqueles prontuários grandes, de internações longas, né? Então, foi estabelecido que essa análise, ela seja de 20 minutos cada prontuário, independente do tamanho do prontuário. Mesmo pensando que aquele prontuário grande, eu talvez não vá encontrar alguns eventos adversos, alguns gatilhos, mas a ferramenta, o propósito dela é de fazer uma análise situacional de eventos adversos e não necessariamente identificar todos os eventos adversos, tá? É apenas uma amostra. Então, sendo assim, a busca pelos gatilhos, os triggers, ele deve ocorrer de maneira sistematizada, focando nas partes dos prontuários nas quais as informações de interesse são geralmente registradas. Então, a evolução do paciente, evolução do médico, evolução do registro da enfermagem, a ficha de exames laboratoriais e de imagem. Então, são esses os relatórios do prontuário que o avaliador deverá focar para identificar se existe algum gatilho positivo. No segundo momento, os dois revisores primários, então, eles irão compartilhar as informações encontradas a fim de entrar em um consenso sobre os achados, se os resultados são um evento diverso e a classificação da sua gravidade correspondente. Em seguida, os dois irão organizar os dados em um formulário que apresenta o resumo dos seus achados. Né? No terceiro momento é onde esse médico, o profissional médico, irá avaliar os achados, o resumo dos dois avaliadores, e ele irá determinar se os achados são mesmo um evento adverso ou descartá-los, e avaliar em relação à sua classificação, né, a classificação dos seus danos. É importante, nesse momento, que todos os achados de eventos adversos, aqueles prontuários estejam separados
para o momento que o médico for avaliar esse resumo. Caso ele queira voltar em algum prontuário, o prontuário ele está separado, pronto para essa análise. Pode passar. Então, a classificação de gravidade adotada pelo IHI, ela é uma adaptação da classificação de índice de categorização dos erros de medicamentos. Então, existe uma lista proposta pelo Conselho Nacional Coordenador para Relatórios e Prevenção de Erros de Medicação, de 2001, que apesar de ser para avaliar os erros relacionados a medicamentos, o IHI entende e adaptou essa classificação para a classificação de danos dos eventos adversos em geral, não só de medicamento. Então, a ferramenta original, ela tem a categoria de A a I, né? Então, categoria A, circunstâncias ou eventos que têm a capacidade de causar erro. Categoria B, um erro que não atingiu um paciente. Categoria C, um erro que atingiu um paciente, mas não causou dano. Categoria D, um erro que atingiu um paciente e foi necessário monitorização ou intervenção para confirmar que esse erro não causou nenhum dano ao paciente. Então, essas categorias de A a D, o IHI, ele não adotou para a classificação dos eventos adversos, visto que o que eles querem identificar de evento adverso é aquele que causou dano ao paciente. Sendo assim, a classificação que eles adotaram é a de E a I, onde a categoria E é quando o dano ele é temporário ao paciente, com necessidade de intervenção. Categoria F é um dano temporário ao paciente, com necessidade de iniciar ou prolongar a hospitalização. Categoria G, dano permanente ao paciente. Categoria H, intervenção necessária para manutenção de vida. E categoria I, morte do paciente. Aqui só mais uma vez para mostrar, após identificar os gatilhos, encontrar os eventos adversos, após a classificação, a gente, então, apresenta os resultados com essas medidas. Pode passar. E é preciso, de forma contínua, pode passar, rastrear os eventos adversos, né? Então, a gente pode utilizar várias estratégias para rastrear esses eventos adversos, mas ainda não se tem na literatura algo que a gente consiga comprovar qual é a estratégia padrão ouro, né? Mas essa análise retrospectiva de prontuário, ela tem demonstrado resultados positivos e efetivos em relação à rastreabilidade de eventos adversos. Então, de forma contínua, o serviço de saúde tem que rastrear os eventos adversos, realizar a classificação da sua gravidade, né, dos eventos adversos. Pode passar. É preciso realizar a classificação quanto à evitabilidade do evento adverso. Então, nós temos também uma maneira de classificar se o evento adverso ele era evitável ou não evitável, mas a gente consegue ter um momento só para falar sobre essas estratégias para classificar se o evento era evitável ou não evitável. Existem algumas ferramentas bem fáceis de utilizar, tá? É bem interessante. É preciso também realizar a coleta de dados, a coleta de dados, nesse caso aqui, o rastreamento dos eventos adversos, ela só é o começo de um processo de melhoria. Então, avaliar esses eventos adversos, rastreá-los, identificá-los, classificá-los, entender se eles eram evitáveis ou não evitáveis, é só o começo, né? A partir desse resultado, a gente precisa estabelecer estratégias de melhoria voltada ali para o cuidado, no sentido de realizar intervenção, né? E acompanhar essas intervenções, monitorar para ver se a gente está tendo um resultado e um ganho em relação à diminuição dos eventos adversos. Pode passar. Essa é uma das referências que eu utilizei, mas basicamente não, complexo, né? Esses resultados, eles estão, a maioria deles no site do IHI, né? Como eu havia dito, para quem chegou agora, que é o Instituto Healthcare Author Information.
que é uma organização que trabalha com um currículo voltado para a segurança do paciente. Ela tem várias estratégias, né? Uma delas, que nos ajuda muito no serviço de saúde, são o uso dos triggers. Pode passar. Eu aproveito também esse momento, já que estamos em setembro, né, que nós comemoramos o Dia Internacional de Segurança do Paciente. Eu faço parte do Open School, que é do Instituto do IHI, né, do Instituto for Healthcare Information, que é o capítulo Open School do IHI, é o primeiro capítulo criado no Brasil. Foi criado pela minha orientadora, a professora doutora Fernanda Jimenez, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e nós teremos esse ano, agora dia 16 e 17, o primeiro simpósio do capítulo do IHI aqui no Brasil. Nós iremos trabalhar a segurança do paciente em tempos de pandemia, né, Covid-19, já que hoje a gente todo o cenário, o cenário em relação à segurança do paciente, a gente tem discutido bastante atualmente sobre o impacto da pandemia na segurança do paciente. Então, tem alguns estudos sendo conduzidos já para avaliar a incidência de eventos adversos antes e após a pandemia, visto que na época de pandemia a gente tem algumas fragilidades em relação ao aumento do número de pacientes, a questão dos pacientes estarem em isolamento, né, a dificuldade em remanejar funcionários. Então, todo esse cenário oferece riscos ao processo de segurança do paciente, então já existem algumas pesquisas sendo conduzidas em relação a isso, e a gente vai fazer essa reflexão, essa discussão no primeiro simpósio do capítulo, tá? Todos estão convidados, é só entrar e fazer a inscrição. Eu convido vocês a conhecer também a página do capítulo do IHI, no Instagram, no Facebook, lá vocês também encontram o link, tá? Pode passar. E em relação à apresentação, é isso, daí eu fico aberto a perguntas. Acho que tem algumas coisas aqui no chat. Bom, Alex, em nome da LASAP, eu agradeço a sua participação em ministrar e disponibilizar um tempo com a gente, né? E eu vou ler algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. Eu coloquei aqui no chat, aí eu vou ler para você, tudo bem? Tá bom. Então, a primeira pergunta: essa ferramenta é de acesso exclusivo para gestores de grandes e pequenos hospitais? Como é a distribuição de acesso? Então, essas ferramentas, elas estão disponíveis no site do IHI, né? A grande questão é que nós não temos todas as ferramentas traduzidas e validadas para o português Brasil, e esse processo é extremamente importante, tá? Então, eu trouxe aqui como exemplo, para explicar sobre as ferramentas de gatilho, a ferramenta global, né, que ela tem esses módulos que eu consigo aplicar esses gatilhos em diferentes áreas. Esse nós temos já traduzido e validado para o português. Ele não foi publicado ainda, então a validação desse trabalho ainda não foi publicada enquanto artigo científico, mas a dissertação da Sara já está disponível já no site da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é de acesso livre, qualquer um pode acessar, ter acesso à ferramenta e aplicar em seus serviços. Até mesmo antes do processo de tradução e validação da ferramenta para o português, no Brasil, alguns hospitais já trabalhavam já com a ferramenta de gatilho, mesmo ele não tendo passado pelos processos de tradução. A metodologia em si, ela traz ganhos, né, à instituição. O grande risco de utilizar uma ferramenta que ainda não foi adaptado é termos alguns conceitos, termos que é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, onde a ferramenta foi criada, e que não é a nossa realidade. Então, muitas vezes, isso pode nos trazer um resultado, um viés nos seus resultados, né? Mas, assim, ó, a ferramenta do Trigger,
para uso na pediatria, esse Global Trigger, eles já foram validados. Eu sei que tem um processo também de validação, em andamento de validação, do Trigger de medicamento, ou de serviço especializado, e eu que estou fazendo agora a tradução do Trigger da unidade de terapia intensiva neonatal. Mas ele não é de acesso para os gestores, tá? Inclusive, a ferramenta ela é bem simples, ela tem PDF, ela é disponível no site do IHI, qualquer um pode ter acesso, não só para aplicar em seu serviço, mas para conhecer a metodologia e para realizar pesquisas utilizando a ferramenta. A segunda pergunta. Olá, Alex. Sou estudante de enfermagem da UEL e gostaria de saber quais foram suas maiores dificuldades nessa pesquisa. Olha, a minha maior dificuldade hoje está sendo em relação à pesquisa, a metodologia que eu nunca havia trabalhado, que é a metodologia, que é o método metodológico para um processo de tradução, adaptação e validação da ferramenta. Então, por si só, essa metodologia já é um desafio, pois eu nunca havia trabalhado, né? Mas acho que, acho que por conta da pandemia em si, eu tive um pouco de dificuldade dos autores originais do Trigger, da UTI neonatal, o qual eu vou validar, deles me responderem autorizando a tradução para o português Brasil. Porque esse processo de traduzir a ferramenta, eu preciso solicitar a permissão do autor original, né? Então, o autor original é um pesquisador ligado também ao IHI, americano, da Universidade de Washington. Então, eu tive uma dificuldade de 1 mês e meio, mais ou menos, em articulação com ele, para ele me responder e autorizar o processo de validação. Acho que esse foi um desafio que me deixou um pouco parado, assim, na minha pesquisa. Mas a ferramenta em si é muito prática. Talvez seja a primeira aproximação de vocês com a ferramenta, então parece complexo, mas ela é muito fácil de utilizar, ela tem baixo custo, qualquer profissional pode implementar em seu serviço, basta seguir um método que está bem detalhado no site do IHI. A próxima pergunta é: qual a taxa ou chance de erro dessa plataforma? Então, acho que um risco de viés seria utilizar uma ferramenta dessa que ainda não tenha sido traduzida para o português. Eu sempre falo português Brasil, porque a gente tem o português de Portugal e que a cultura é diferente, tá? Então, por isso que eu utilizo sempre português Brasil, esse termo, não é redundante, é importante falar, porque nem sempre as ferramentas que foram adaptadas, por exemplo, no português Portugal, ela se adequa à nossa cultura. Então, acho que esse é um risco, assim, de viés, né, utilizar uma ferramenta ainda não traduzida, adaptada para a nossa cultura. E se o serviço de saúde ele não seguir metodologicamente as etapas estabelecidas pelo IHI. Isso pode trazer um erro, assim, nos dados, na análise dos dados. É importante também ter pessoas engajadas, né, nesse processo, então, como eu havia dito, são 2 grupos, 2 avaliadores, então esses 2 avaliadores, eles têm que avaliar de forma contínua, né, então, ou seja, sempre. Então, eles precisam estar bem engajados nesse processo, senão a gente pode ter um risco de viés nos resultados. A última pergunta: professor, não entendi como é controlado o registro desses eventos adversos. Então, os eventos adversos, eles não são registrados como evento adverso no prontuário, né? Daí, é o profissional que tem que analisar o prontuário a fim de identificar eventos adversos sendo induzido por gatilhos. Então, quando eu avalio um prontuário, por exemplo, e eu tenho ali um gatilho, vou dar um exemplo, um paciente que teve uma hemocultura positiva. Então, a hemocultura positiva, ela
pode ser um evento adverso, né? Então, ela pode ser em relação a uma infecção de injeção de catéter, ou em geral, uma íris, né? Que hoje, a íris, em geral, assim, ela a maioria, pelo menos, é discutido que ela pode ser um evento adverso. Então, uma vez que eu identifico que o paciente ele teve uma cultura positiva, esse é um gatilho. Não vai estar registrado que o paciente teve um evento adverso. Daí, a partir desse gatilho, que vai me induzir a analisar o prontuário voltado a isso, tentar identificar de onde veio essa hemocultura positiva. Aí, uma vez que eu identifico o motivo dessa hemocultura, eu tenho que analisar se é algo relacionado à patologia ou se é um evento adverso. Como eu tinha citado antes, o gatilho de hemodiálise aguda. Então, o paciente desenvolveu uma insuficiência renal aguda, que eu vou avaliar. É decorrente de patologia, então ele não é um evento adverso. Agora, quando eu avalio, não tem nenhum registro que me diga que é da patologia, mas eu encontro ali uma dosagem errada de medicamento, de antibiótico, um paciente, por exemplo, que está desidratado, ficou 3 dias, um exemplo, 3 dias, tá? Tem ficado 3 dias, por exemplo, sem algum soro de manutenção e desenvolveu uma insuficiência renal aguda, por que esse paciente ficou sem soro de manutenção, sem hidratação? Então, isso pode me trazer um, um dado considerado aí um evento diverso. Não sei se ficou claro. Acredito que sim. É, acredito também que todas as dúvidas foram sanadas. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade e também a todos que participaram. Para os membros da LASAP, está disponível já no chat o link para presença. Então, eu acho que é isso. Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar no chat. É isso então, Stephanie. Eu agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez agradeço. Eu participei, eu fui um dos membros da LASAP no primeiro ano, né? Quando a LASAP inaugurou, quando tivemos a primeira turma da LASAP, né? Na sua inauguração, foi 2016, eu fui da primeira turma, então é extremamente importante estar nesse momento aqui discutindo um tema inovador para a gente, apesar de já ser algo, né, que está no mercado aí há 20 anos, e trazer essa reflexão para vocês dessa análise de eventos diversos. Alex, muito obrigada pela presença. E só para avisar que nós vamos disponibilizar lá no grupo o link para inscrição do primeiro simpósio do IHI. Daí fica mais fácil para o pessoal. Ah, tá bom. Eu agradeço. Vai ser bem bacana. Então, acho que é isso. A gravação vai ser disponibilizada no YouTube assim que for editado, tudo certinho. Agradeço a presença de todos. Muito boa noite. Obrigado.